Boa tarde, queridos irmãos e amigos de Ideal Espírita. Nós estamos iniciando aqui pela nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, mais um programa, né, da web rádio Estação da Luz, que é o programa Ecos de Além Túmulo, que vai ao ar toda terça, quinta e sábado, sempre a partir das 14 horas. E hoje nós teremos um programa todo especial aqui da nossa web rádio, do nosso programa, lógico, o Eco de Além Túmulo, que, por que o nome desse programa? Pela homenagem que vocês estão vendo aí ao nosso irmão Luiz Olímpio Teles de Menezes, que lançou o primeiro órgão de divulgação do espiritismo no Brasil, chamado Eco de Além Túmulo, por isso o nome do programa é do jeito que era a grafia no século XIX, e hoje nós teremos a visita da verdade, né? Assim, um texto muito bonito de nosso irmão Chico Xavier, né? Na sua psicografia, uma mensagem belíssima. Mas antes, lógico, de trabalharmos essa visita da verdade, né? Nós vamos para a prece e a mensagem e o ponto do Evangelho de hoje, para que possamos, assim, iniciar num clima de muita paz, muita harmonia, o nosso programa. Lembrando sempre que a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio todo institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, e do movimento espírita de todo o Rio Grande do Norte. Então, nós estamos aí com todas essas possibilidades vibracionais. E, partindo desse princípio, nós vamos agora para a prece de abertura. Teremos a visita
Antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute, entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu Pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão.
e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E agora, depois dessa prece belíssima, ao qual o anjo anuncia Maria, saudades hoje são isso, não tinha uma qualidade espiritual, material, de inteligência que hoje, homens de há 2000 anos na frente, hoje nós temos. Então, se eles erraram, era porque tinha uma grande desculpa, que a inteligência não era tão grande como a nossa, a sabedoria não era tão grande como a nossa, a moral não era tão grande como a nossa, a sociedade também não. Então, possivelmente, eles devem ter errado menos do que hoje nós, que temos tudo isso, ainda não enxergamos essas palavras de Jesus. É por isso que ele conta essa parábola, essa história da visita da verdade. Está no livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neo Lúcio, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E ela começa assim: certa feita, disse o mestre que só a verdade fará o homem livre. E talvez, porque não lhe tenham podido aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, somente a verdade poderá fazer o homem livre. A verdade que Jesus falava não é a minha verdade, que me põe livre e vou ser cativo. Não é a verdade do outro, que põe em liberdade o outro, mas a mim cativa. Não está o mestre falando dessa verdade de conveniência. E o nosso querido Neo Lúcio traz essa possibilidade, ele fala essa vastíssima extensão de uma afirmativa. E perguntou-lhe Pedro no culto doméstico, porque foi Jesus de Nazaré que nesse mesmo livro está lá para toda a eternidade, a graça do céu através do culto do Evangelho no lar. E Pedro, quando não entendia, perguntava, porque ele estava no incessante sede de saber e de procurar. Quantas vezes, meu irmão Pedro, tu erraste?
Ah, mas quando também tu acertastes, nunca mais saísse da estrada do acerto. Como falou nosso irmão Marquense, a questão da estrada da caridade, a estrada da verdade. Senhor, o que é a verdade? Ah, meu Deus. Como é que duas perguntas podem ter respostas tão diferentes? Porque nós procuramos no Evangelho, estamos fazendo uma pesquisa, verificando que todas as perguntas que foram feitas a Jesus de Nazaré, ele respondeu. Mas teve uma pergunta específica que ele calou. É essa mesma pergunta que o Neo Lúcio, através da pena maravilhosa de Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier, Pedro faz a Jesus. E para os seus discípulos mais diretos, ele vem contar o que é a verdade de fato de direito, que somente 19 séculos depois é que ela chega para nós. Mas quando ele estava ao lado de Pôncio Pilato, ele lhe fez a mesma pergunta: e aí, o que é a verdade? E a verdade se calou. Depois precisamos estudar, num dos nossos programas, esse encontro divino de Jesus com o nosso querido Pôncio Pilato. E aí Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Minha mãe sempre costumava dizer umas frases assim de efeito: não existe meias verdades. Ou ela é total ou não é, porque ela é a verdade. E o nosso querido Erasto, no livro dos Médiuns, na questão 230, ele faz uma afirmativa que eu briguei com ele quase uma semana, mas depois eu caí prostrado com tanta sabedoria. Melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma só mentira. Eu digo, como? E depois eu fui ver a filosofia profunda da verdade total e da luz divina total. Porque a verdade não precisa da nossa autorização para se fazer presente. Então Jesus fala, é a verdade total e a luz divina total. Minha irmã Lides, muito obrigado pela sua presença. Entretanto, fala Jesus de Nazaré, o homem está longe de suportar-lhes a sublime fulguração. Ainda estamos muito distantes. Quem sabe, como diz aqui minha irmã Sandra Borba, da nossa federação, que estará conosco aqui, né? Acho que é dia 23, agora do 6, ela e seu Assis Pereira. Ela diz assim, quem sabe, Tavares, a gente consiga compreender daqui a uma eternidade e meia, né? E reparando Jesus, porém, que o pescador continuava, assim como nós também continuamos, né? Como se estivéssemos famintos de esclarecimentos novos, porque todos os seguidores diretos de Jesus, os chamados apóstolos, nós temos um carinho muito grande, são espíritos veneráveis. Ninguém poderia estar ali ao lado do mestre, vivendo a sua vida, se não tivesse um valor espiritual muito grande. Mas Pedro era um danado. Ele sempre saía na frente, ele não deixava pedra sobre pedra. Ele queria todos os esclarecimentos. O senhor diz que tem uma lei nova, e a lei antiga diz para perdoar 7. E como é que o senhor faz agora? Eu quero também andar, já que o senhor andou pelas águas. Eu lá sei quem lhe tocou, está todo mundo lhe tocando. Pedro é um instigador, um perguntador. E através das perguntas, das interrogações de Pedro, faminto de esclarecimentos novos, quem sabe, nós não tivemos a oportunidade de ter todos esses esclarecimentos. E o amigo Celeste meditou alguns minutos e falou. Mas falou contando uma parábola. Parábola é igual a... Quando nós não suportamos
a verdade total, a luz total. E podem perceber que quando um farol de um carro, numa luz, ou qualquer luz muito forte, nos adentra às possibilidades visuais, nós fechamos os olhos, porque não estamos preparados para isso ainda. E ele conta uma parábola igual a... É como disse o nosso irmão Marquense, se eu pegar um diamante, se eu pegar um colar de diamantes e lhe der de presente, mas lhe jogar na cara, eu posso até aceitar, mas aquele momento de jogar, mesmo sendo um colar de diamantes, vai me doer. E como nós não aguentamos ainda, tem que ser contado por doses homeopáticas. Aí ele começa. Numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira. Isso não parece assim uma foto 3x4 de frente e de perfil do planeta Terra? Mas o sol surge a cada dia, surge, mas se ele parar de surgir, é as trevas total. Olha, uma caverna escura onde a claridade nunca surgira. Porque nós não somos ainda luz. Nós somos ainda, queremos ou não, escuridão. Escuro. Somente quando nós começarmos a brilhar de fato de direito, a gente vai adquirir essa luz, e a luz total e a verdade total. Demorava-se um certo devoto implorando o socorro divino. Não é o que a gente sempre faz? Devotos de todas as possibilidades, até aqueles que dizem, batendo no peito e muitas vezes cuspindo no chão e batendo o pé. Sou ateu, graças a Deus. É um negócio interessante. Eu gostei. E ele continua. Demorava-se um certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Quem foi que não já debulhou, no bom sentido do verbo debulhar, o debulhar, o seu rosário de penas? Aí, declarava-se o mais infeliz do homem. Não obstante a sua cegueira, sentia-se o melhor de todos. É incrível como essas parabolas, ou parabola, igual a, Jesus consegue nos contar a verdade de forma tão meiga e tão divina, falando das nossas possibilidades equivocadas, nossas mais tristes ignomias, mas de forma tão pedagógica, de um amor incondicional que só o mestre pode ter por um eterno aprendiz como somos todos nós. Reclamava contra o ambiente fedido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele, em gritos comoventes, que aquele ar o sufocava. E ele pedia socorro divino. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio de um dia claro. Nós procuramos a claridade fora. Nós procuramos Deus fora. Nós procuramos Jesus fora. Mas, na verdade, a claridade está em nós. Deus está em nós. Jesus está em nós. E aí ele, como nós, pedimos esse dia claro, porque isso está em nós. E continua a se lamentar o nosso devoto. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por quê? E todos nós nos sentimos muito robustos, muito aptos, aproveitáveis para tudo que possa nos conduzir ao bem. E assim como o devoto dessa história da visita da verdade, nós também perguntamos por quê, um porquê de pergunta.
pelo português tem que ser separado com interrogação, para que fique bem porquê, esse porquê. Por que motivo era conservado ali, naquele ambiente de insulamento doloroso? Eu não pedi para viver, eu não pedi isso. Por que nós estamos presos nesse planeta, já que dizem que tem tantos e a gente não pode sair daqui? Por que nós somos conservados aqui nesse insulamento doloroso? Poderíamos perguntar assim. Chorava e bradava e não ocultava as aflições e exigências. Aflições nós entendemos. Estamos num plano de provas e expiações. As aflições fazem parte do nosso dia a dia. O que nós ainda não entendemos de nós para conosco mesmo é essas tais exigências que nós fazemos. Porque para exigir algo, nós temos que ter algo. Se eu tenho apenas R$100 e se eu for uma hospedaria, eu só posso me hospedar em algo que vá até R$100. Se eu tenho mais um pouco, e aí vai. Então é uma exigência desde que eu tenha. As aflições são certas. As exigências, a maioria das vezes, não. E mesmo quando ela está com a razão, ela não tem razão para ser uma exigência. Que razões obrigava a ver naquela atmosfera insuportável? Essa atmosfera que a gente vê no mundo, que muitas vezes o apelidamos de insuportável. Mas é que, na realidade, nós somos apenas espelho do insuportável que nós vemos no mundo. A nossa Dulce, com certeza, não tinha essa mesma visão. Porque o espelho dela refletia outras coisas que a maioria de nós ainda reflete. Chico. Esses irmãos que saem aí pelo mundo a fazer o bem, sem olhar a quem, o espelho dele é outro diferente do nosso. Notando o nosso pai, que aquele filho formulava súplicas incessantes. Eu rezo de manhã, de tarde, de noite. Tem um amigo meu que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E a gente não aprende, ou já estamos aprendendo, que a reza é uma evocação. Está lá o guia, né, meu amigo Décio? É o guia, é o livro dos médios e guia dos evocadores. Nós evocamos, mesmo através do amor que é a prece, nós evocamos coisas extremamente danosas. Só coisas danosas poderão nos chegar. Por isso que o cara diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aí, súplicas incessantes entre a revolta e a amargura. Profundamente compadecido, o Pai amantíssimo lhe enviou a fé. Como se a fé fosse um ser que chegasse em nossa frente e se materializasse. Assim foi, porque nós só aprendemos assim. Aprendemos lá no passado do nosso primário, os substantivos próprios e abstratos. Casa, nome de gente, nome de lugar. Abstrato é a fé, o amor. Você não vê a fé, o amor andando. Mas Jesus materializa nessa história a fé, como se o Pai lhe tivesse enviado de corpo e alma a fé, para exortar aquele nosso irmão que tinha súplicas incessantes, que reclamava do ar fedido em que ele se encontrava. A sublime virtude da fé exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. E a fé sempre é assim. Nos chama a ver um pouco mais além do horizonte
E para que eu possa continuar vendo um pouco mais além do horizonte, eu tenho que persistir na fé. Eu tenho que olhar para a frente. E aí eu me lembro de meu irmão Severino Celestino da Silva, quando ele não encontra bem-aventurados, quando ele faz o seu estudo sobre as bem-aventuranças de Jesus de Nazaré, mas ele encontra com real destaque, sendo repetida, a palavra que traduzida para o português do hebraico, quer dizer avante. Continue a caminhar, vá. A estrada que nosso irmão Marquense nos falou, continue nessa estrada, ela é segura. E ela exorta justamente para continuar confiando no futuro e persistir na oração. Nós? Desculpa, é o infeliz, eu pensei que fosse nós. Consolou-se de algum modo. Nós nos consolamos. Até enxugamos as lágrimas, assim como fez o nosso discípulo, o nosso devoto. Mas, em breve tempo, voltou a lamuriar. Com certeza, a fé remove montanhas, inclusive o Himalaia. Me desculpe a ousadia. Mas também a montanha do orgulho, do egoísmo, mas se nós quisermos. Se nós não quisermos, em breve tempo voltaremos a lamuriar. E dizia o devoto, eu quero fugir desse monturo. E como se lhe aumentasse as lágrimas, porque ele estava naquele ambiente fedido, naquele ar insuportável, naquele monturo, e as lágrimas copiosas lhe desciam dos olhos, o Todo-Poderoso mandou-lhe de novo uma outra devota, solidificada, a esperança. Diz aqui no planeta Terra que a esperança é a última que morre. Então ele mandou a fé. Em seguida, lhe manda a esperança. O que é que a irmã Esperança vai trazer? A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida. A esperança é sempre assim. Ela é de afago. Ela é de acalmar. Ela é de suscitar que as batidas do nosso coração diminuam. Mas, além disso, a esperança emissária que o Pai Todo-Poderoso mandou ao devoto que se queixava tanto, lhe falou de um dom divino, da eternidade da vida, dessa nova e real possibilidade que nesse planeta Terra tem menos de 200 anos, mas que já modificou tantas e tantas vidas, que já nos tirou tanto de tantos e tantos e tantos cipós de sofrimento. A esperança real da eternidade da vida, de que não morremos, de que somos imortais, somos deuses com as mesmas características dos deuses da época de Jesus. Todos os deuses do Olimpo e do panteão romano não morriam. Está vendo aí, ó? Onde é que estavam aqueles princípios básicos do Espiritismo? Na mensagem que foi trazida de Jesus, ele disse: mas eu conhecia Moisés, e se você, jovem assim, conheceu Moisés, pois é. Eu sou de antes de Moisés ser, eu já era. Então, os princípios do Espiritismo que nós falamos, que estão quase 200 anos, 167 anos, eles são de um pouquinho mais recuado, mais organizado pelo nosso irmão Kardec, para deleite de todo o planeta, tem só essa idade.
Para isso, a esperança rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. Calma. Resignar, ser forte. Ah, será que é fácil a calma no momento de turbação? Resignar com essa situação? Ser forte enquanto outros fraquejam? A esperança sempre nos traz possibilidades imorredoras, que se nós aceitarmos, ficaremos calmos, resignados e fortes. E é assim que sempre ocorre. Porque o pobre, devoto, pareceu melhorar, como todos nós melhoramos. Com a presença divina da fé, da esperança, que vem nos acalmar, nos impõe uma resignação, não uma resignação de aceitação, minha amiga Marília, mas uma resignação de entendimento e compreensão. Esse é o grande diferencial da resignação e da resignação. Porque eu posso ser muito bem forte enfrentando 12 cabras da peste e sair no braço com eles. Mas possa ser que esse mesmo homem forte que enfrentou e bateu em 10 cabras da peste não consiga ser um homem forte de olhar para o irmão da rua, deitado na rua, e acudi-lo, como fez o homem da Samaria. E com a maioria de nós ainda não fazemos. O pobre pareceu melhorar, mas decorrido algumas horas, retornou às lamentações. É o único muro que restou em mim, Israel querida, de tantas vidas, de tantas dores, mas de tantas alegrias. Só ficou um muro para lamentações. Mas mesmo nas lamentações, me permite um adendo, nós podemos encontrar uma solução, caso a gente queira. E eu me lembro aqui da música do Roberto, nós somos imperfeitos ainda. E o devoto dizia que não podia respirar, clamava em desalento, conduído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. Agora que chegou a caridade, o que a fé muitas vezes não conseguiu fazer, a esperança não conseguiu realizar, com certeza a vinda material da caridade, já que ela é um ser abstrato, é um substantivo abstrato, mas o Pai, pelo amor que tem a nós, materializou, para que pudéssemos entender, compreender, tocar, acariciar. Se a fé não conseguiu renovar, a esperança não conseguiu continuar, com certeza com a visita da irmã Caridade, esse devoto é a nós. Com certeza as mudanças irão acontecer para sempre nos renovar. Porque onde a caridade passa, o que era ruim ficou bom. Já diz a música da pomada. Vamos observar o que Jesus tem para nos falar. Depois que a fé, a esperança e a caridade. Lembrando meu amigo Paulo na primeira carta a Coríntios, sobre o que é o amor e a caridade. E vejamos se agora esse devoto que reclama que não podia respirar, porque o ar
era fedido, o ambiente imundo. A claridade nunca chegara, ele nunca vira o saber o que é uma luz solar. Quem sabe a caridade chegando, materialmente falando, com certeza ele vai tranquilizar. Vamos ver o que Jesus de Nazaré tem para nos contar. A nova mensageira, a caridade, acariciou-o e alimentou. Foi bem material. Acariciar e alimentar é uma coisa da caridade bem material. Mas ela endereçou-lhe palavras de carinho, é espiritual. Porque a caridade ela tem que ser assim acompanhada. Essa parte material, mas juntando um pouquinho de amor incondicional. Endereçou-lhe palavras de carinho, mas não foi como qualquer um que endereça palavras de carinho, porque a caridade assumiu a forma das mulheres mães e se apresentou para aquele devoto desiludido, cheio de reclamações, como se fosse sua abnegada mãe, porque qual lhe for uma abnegada mãe, lhe tocou, lhe alimentou e lhe fez carinhos. Assim, a caridade sempre chega, nos dando a possibilidade de ter o aconchego, porque toda caridade, seja ela qual for, a material ou a espiritual, me digam a verdade, se não parece ou não parece um colo de uma mãe. Por mais que o homem jordaneie por todos os lugares do universo, do planeta Terra do universo, na hora que ele se faz mais homem, seja que a exaltação tenha a nível do planeta ou do universo, ele jamais esquece um colo de mãe. E olha que nós já tivemos muitas e muitas mães. Então a caridade chega com o alento de alentar, tentando renascer nele a esperança da fé de poder continuar. E Jesus continua. Porque, todavia, porém, contudo, já dizia um professor meu, todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, e muitas vezes o grito revoltado, queridos amigos rádio ouvintes e do Facebook do programa O Eco de Além Túmulo, aqui pela web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, a sua rádio que emana paz. Muitas vezes esse grito não é o berro da boca. Muitas vezes nós estamos como míseros, gritando revoltado, de uma cobertura do bairro mais nobre da cidade. Muitas vezes nós estamos como mísero, gritando revoltado, quando atingimos o pedestal mais alto da glória humana. Não que a glória humana, seja ela qual for, na arte, na política, na ciência, ou que a cobertura do bairro mais nobre, do prédio mais nobre da cidade, seja algo terrível. É uma conquista do homem. E onde o homem põe as suas mãos estão as digitais, já falavam, ou já falam poeta da música brasileira. Mas aquilo que muitas vezes pode parecer o espetáculo das boas-venturas, pode ter um mísero gritando revoltado. O Pai compassivo. O Pai compassivo. Lembramos da mensagem de André Luiz, não perca. Lá no final, recorda a paciência inesgotável de Deus.
O Pai compassivo enviou-lhe a verdade, o que nós mais buscamos. O que muitas vezes a fé não sustenta, a esperança não acude, a caridade não alimenta. A nossa maior busca é essa verdade. Nosso irmão Alain, filho de Soares, uma vez nos contou uma história muito interessante lá na Federação. Porque é quem ele costuma contar o milagre e o santo. E ele contou essa que alguém contou para ele, eu não sei quem, não me lembro. Ele disse que um dia o Pai compassivo estava nos céus a contemplar a natureza do planeta Terra. E ali ele percebeu que o planeta já merecia conhecer a verdade. E ele disse, olha, o planeta Terra já evoluiu bastante. Já saíram da idade das pedras. Já domaram fogo. Já tem a escrita. Vamos mandar para eles a verdade. E o Pai achou em tentar que a verdade poderia chegar ao planeta Terra como se fosse um grande espelho. E assim fora feita porque é a sua vontade soberana. E foi se produzido nos céus o espelho da verdade que o planeta Terra comporta. Era um espelho muito grande. Porque como somos muito atrasados, só entendemos as coisas quando são muito grandes. Quando na realidade a verdade é bem pequenininha. É muitas vezes do tamanho de um grão de mostarda. Muitas vezes é do tamanho de uma glândula pineal. E o espelho gigantesco foi retirado do céu e enviado para ser mandado à Terra. Mas como o planeta Terra não era um planeta assim muito importante na hierarquia dos mundos, o Pai compassivo mandou um anjo novo, que tinha acabado de chegar na angelitude, e deu-lhe a missão. E ele ficou feliz com aquela missão de levar a verdade para aquele planeta que tinha possibilidades imorredoras. E ele carregou com muito zelo, com muito amor, o espelho da verdade, entregue por Deus nosso Pai, nosso Senhor. E desceu dos mais altos dos céus em direção à terra numa carreira que a velocidade da luz parecia algo muito pequeno, de pouca velocidade. Mas por ser um anjo ainda, muito novo, não percebeu que no caminho da descida, muitas nuvens cobriam o céu do planeta Terra. E nas ligeirezas em que ele vinha na carreira para cumprir aquela primeira missão de trazer a verdade em forma de espelho para a evolução do planeta Terra, ele descuidou-se. Tropeçou numa nuvem, o anjo. E naquele tropeção, o espelho da verdade caiu de suas mãos e se precipitou cada vez mais ao chão. Ele correu feito um desesperado, que nem a velocidade da luz, mas não conseguiu, infelizmente, recuperar o espelho da verdade a tempo antes dele cair no chão. E como todo espelho, quando é jogado ao chão, ele se espataifa ou se espedaça em 1000 possibilidades. E aquele barulho que contaminou todo o planeta Terra com aquela queda daquele ser diferente, espatifando-se, causou uma comoção. E todos saíram para ver. E aí todos pegaram um pedaço do espelho da verdade, cada um olhou e cada um diz, eis a verdade que eu vejo. O Pai compassivo enviou-lhe de novo a verdade, mas desta feita ele não encarregou um anjo,
para que o anjo não viesse a tropeçar de novo. Mas ela se fez material. Porquanto a portadora do esclarecimento se fez sentir numa forma de uma grande luz. A verdade total é a luz total. Jesus começou assim. E a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz. E a luz, quando chega, aclareia tudo. O que a fé não conseguiu esclarecer, porque lhe faltou um pouco de compreensão. O que a esperança não conseguiu completar, porque faltou a esperança, a última que morre. E porque a caridade nós aqui na Terra só entendemos, na maioria das vezes, pela caridade material e nunca como aquela questão do Livro dos Espíritos. O BIP. Bondade, indulgência e perdão. O BIP. E aí Jesus nos fala, o infortunado, o devoto, então viu-se tal qual era e apavorou-se. Porque quando nós enxergamos a verdade de frente como luz solar, a maioria de nós nos apavoramos. E talvez seja por isso que o Pai Amantíssimo nos deu um corpo tão denso, tão pesado. Porque somente esse corpo denso, pesado, extremamente incômodo para o espírito, nos faz nos esconder. Porque se nós nos lembrássemos da verdade que fizemos, se nós nos lembrássemos, na verdade, não da verdade, mas na verdade, o que fizemos aos outros, não nos suportaríamos. E aí ele dá um exemplo disso. Por que o esquecimento existe no planeta Terra? O infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustelentas, da cabeça aos pés. E agora? Ele percebia espantado que ele mesmo era o autor e mais ninguém. É um espanto muito grande quando nós percebemos que nós somos o autor de tudo que nos acontece de equivocado. Mas o Pai Amantíssimo, ele é compassivo, ele é benevolente. E ele só nos põe nesse local quando nós estamos, possivelmente, habilitados a entender isso, caso a gente queira. Muitas vezes alguém diz assim, eu fui à casa espírita porque eu estou na sarjeta espiritual. Porque eu estou decaindo, eu estou caindo. Eu tenho um emprego bom, perdi. Eu tenho a mulher, perdi. Eu tenho um filho, perdi. A esposa, o esposo. Moralmente eu estou decaído. E muitas vezes nós nos vemos assim quando entramos na casa espírita, mas de real motivo. Se formos ver, não é um momento de decaída, não é um momento de declive. Quando nós chegamos a uma casa espírita, e me perdoe aqui todos nós, mas quando nós nos abeiramos dos umbrais das chamadas casas religiosas, sejam elas espíritas, católicas, evangélicas, de umbandas, mesquitas, sinagogas, nós não estamos num declive, nós estamos num aclive. Começando ali, como se fosse um avião que está se preparando para o pleno voo. Já deslocou da pista, já está numa ascendência. Quem já viajou de avião já sabe como é que ele está falando. Quem já viu um avião subindo. Nós estamos assim, é por isso que o Pai, há muitas das vezes, nos manda a verdade. Mesmo que nós venhamos a perceber que nós somos um conjunto de chagas em putrefação.
a atmosfera intolerável em que ele vivia, ele percebe agora. E o pobre tremeu, porque ele era o autor de tudo aquilo, de todo aquele ambiente. Os pensamentos que nós liberamos criam uma atmosfera fluídica em torno de nós, em torno de nossa casa, em torno de nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso planeta, nosso hemisfério, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso continente, nosso hemisfério, nosso planeta. O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade é a única coisa que ela faz. Na realidade, é a única coisa que a verdade faz. Ela é serena, porque ela é a verdade. Ela não precisa ser imposta goela abaixo. Toda vez que nós queremos impor goela abaixo, com brutalidade a verdade, pode ser até que, por força das forças, essa verdade seja engolida. Mas ela nunca é consumida. Porque pode vir outra verdade mais forte no campo da fortaleza material e destruir aquela verdade. É por isso que a verdade se apresenta serena, sempre. Como diz aí, que a verdade serena lhe abria a porta da libertação. Eu já sei que eu sou. Vamos começar a voar. Deixa o passado passar. Eu não posso voltar ao passado, mas eu posso, de agora em diante, fazer um novo futuro. Ah, meu Chico, um cisco de nada, um trabalhador de Jesus. E lhe convertia, ou lhe convidava à libertação. Horrorizando-se de si mesmo, porque começamos a enxergar no espelho aquilo que nós falamos dos outros, seja de bom ou de ruim. Sem coragem de cogitar a própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, porque toda vez que a verdade vindo como luz, e quando a luz se apresenta para nós, nós fechamos os olhos. Mas um dia ele vai abrir. Jesus acredita na gente e Deus também. Para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido em busca de uma outra forma. Onde conseguisse esconder a própria miséria. Furna me lembra muito, lá no livro Libertação, a história de um peixinho vermelho, num tanque de azul turquesa, uma lenda chinesa, se eu não me engano. Cada um quer ficar no seu localzinho, na sua zona de conforto, mesmo que isso nos custe a verdade. Onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia o mestre, fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Ele dá uma suavizada aí, ele já não diz verdade, mas é realidade, que é um passo para a real verdade. E ele também ameniza, porque ele diz que a maioria não são todos. E se não são todos, são alguns. E se são alguns, esses alguns, com a multiplicação desses alguns, um dia terminarão por ser todos. Sente-se com direito à recepção de todas as benções do Eterno. Gritam fortemente, implorando ajuda celestial.
enquanto, amparado pela fé, pela esperança, pela caridade, consolam-se e desconsolam, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Enquanto nós somos amparados pela fé, a esperança e a caridade, Paulo e a carta a Coríntios, 1 Coríntios, nós nos consolamos, nos desconsolamos, cremos, descremos, cabisbaixo, irritadiço, brigando, hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, ou diante de nós, revelando-nos a condição em que se encontram, costumamos fugir. Diante de nós, revelando-nos a condição em que nos encontramos, desculpa, porque eu estou trocando o verbo, costumamos fugir. Sempre apressado. Em busca de esconderijos tenebrosos. Olha a palavra que Neo Lúcio trouxe para a gente. Esconderijos tenebrosos. Em que muitas vezes anestesiamos de forma proposital a nossa consciência. Dentro dos quais possamos cultivar sempre a ilusão. Ou continuar cultivando sempre a ilusão. E aí termina o que era a visita da verdade, termina com a palavra ilusão. Porque nós costumamos muito trocar a verdade pela ilusão. Nós estamos melhorando muito, demais da conta. Quem sabe, na próxima visita, já que ela é uma visita, a gente não convida a verdade para sentar, dialogar, e quem sabe, na outra ela já possa se arranchar em nosso coração. Recorda a paciência inesgotável de Deus. Então, nós terminamos hoje o nosso estudo do programa Ecos de Além Túmulo, A Visita da Verdade, que está no livro Jesus no Lar, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neo Lúcio. Está na obra do Emmanuel, se não me falha a memória, Ave Cristo, né? O Neo Lúcio. Nós vamos agora para o nosso momento de informação com relação à nossa rádio, Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Então, além do programa Ecos de Além Túmulo, nós temos também toda segunda e sexta, amanhã de manhã, sempre a partir das 8 horas, o programa Espírito nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira. E agora, toda terça-feira, né, com o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, o programa Espírito Construindo Pontes para a Eternidade, né? E Jesus, o Amigo que Ensina. Esse é o livro da autoria do nosso irmão, e essa frase é uma frase que ele, num desses programas, falou, e que ele perguntou, eu digo, não, é as pontes, construindo pontes para a eternidade. Então, a partir da próxima terça-feira, nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, e toda a sua trupe, estará aqui com a gente. Na quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos faz um programa também às 8 horas da manhã, faz um programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, falando nesses 3 próximos programas sobre a figura venerável do nosso querido Paulo de Tarso, né? Falou sobre Saulo, sobre Abigail, sobre Estevão, e aí vamos falar em torno de, não falar de, mas em torno de nosso irmão Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade. O programa que nós estamos acabando de fazer, que é o Eco de Além Túmulo, que vai ao ar toda terça, quinta e sábado aqui pela sua web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Amanhã nós teremos à noite
né? Hoje, meu Deus, chega hoje não, hoje é quinta, Jesus. Hoje à noite nós teremos o nosso irmão Alexandre Santos, que vai fazer um estudo muito bonito sobre o Código Penal da Vida Futura, né? Que está na primeira parte do livro, Doutrina, no capítulo 7, as penas futuras, segundo o Espiritismo, o Código Penal, ou seus 33 itens que formam o Código Penal da Vida Futura. Isso hoje à noite, daqui a pouquinho, a partir das 19 horas. Amanhã nós teremos os nossos irmãos lá de Las Vegas, estado de Nevada, nos Estados Unidos, do Las Vegas Christian Spirit Center e do Allan Kardec Espírita Sociedade de Las Vegas. Eles vão fazer um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, não é? Sede perfeito, o homem de bem. Né? E a gente colocou aí um espelho justamente para isso, né? Quando o homem de bem quiser se olhar, é só olhar no espelho. Ou então, não olha. No sábado, um momento muito especial, porque de sábado, dia 13, nosso irmão André Peixinho, presidente da Federação Espírita da Paraíba, da Bahia, esse é agora em Marcos Lima, André Peixinho, presidente da Federação Espírita da Bahia, de Salvador, Bahia, vai estar aqui com a gente, né, fazendo um tema bem interessante, a Bahia de Todos os Santos e também de todos os espíritas. Então, aí, Deolina Amorim, esse primeiro, Divaldo Pereira Franco, Pititinga, Teles Menezes, acho que aquele ali é o Espínola, e aquele lá esqueci esse de óculos ao lado de Pititinga, mas ele vai estar falando sobre todos esses grandes espíritas do primeiro momento, que todos baianos. O espiritismo realmente começou no Nordeste, mais precisamente em Salvador, Bahia, podemos dizer assim, a nível de Brasil, né? No domingo, o nosso irmão Francisco Ferreira Xixi e Alice iriam fazer um programa chamado Mediunidade nos seus diversos aspectos, mas ele está com suspeita do coronavírus, está em quarentena, né, e um pouco cansado, falando com ele agora antes do programa, e possivelmente ele não vai fazer, nós vamos ter a possibilidade de achar um substituto, mas ele já se comprometeu que é assim, o que melhorar, vem aqui e faz o programa com a gente, viu, seu Marquense, ele vai vir. Muito bem. Na segunda-feira, já no dia 15/6, nós teremos a nossa Núbia Cavalcante, os trabalhadores da Sociedade Espírita Joana de Anjos, aqui de Natal, fazendo um estudo sobre o livro A Caminho da Luz, né? Livro fantástico de Emmanuel, uma preciosidade. Na terça-feira, dia 16, o nosso irmão Alexandre Luzirdi e José Vanderlei, do Brasília Off Networks, Braufonet, né? Aqui de Recife, do Pernambuco, que é o pessoal que trabalha com a questão da ufologia, né? A nível de ciência, então eles vão trazer um tema aqui. Ufologia, espiritualidade na atualidade. A ufologia e espiritualidade na atualidade. A ciência da ufologia junto com a ciência espírita nesse momento atual do planeta. Com certeza é um programa que a gente está, assim, esperando que chegue logo terça-feira. Na quarta-feira, a nossa irmã Vanessa Acelone, ela é radicada nos Estados Unidos, apesar de ser brasileira, ela tem a rádio espírita, Kardec Rádio, parece-me ser a maior rádio, web rádio de espiritismo, o maior divulgador de espiritismo nas Américas, né? E ela também faz parte do Espírita Sociedade Washington, né? A Sociedade Espírita de Washington DC, capital dos Estados Unidos. Ela vai estar aqui com a gente, essa menina bonita aí, vai estar falando sobre divulgação do espiritismo na América, já que ela é uma grande, né, incentivadora do espiritismo nos Estados Unidos. Isso na quarta-feira. Quarta-feira ali está sem o ar, a gente pede desculpa. Quinta-feira, nosso irmão Marcel Mariano, lá do Centro Espírita Caminho de Redenção, lá no Paulo Lima, lá em Salvador, é a casa espírita do nosso querido Divaldo Franco, né, que há mais de 60 anos montou junto com o nosso irmão Nilson, né, e o nosso irmão Marcel está lá à frente já há um bocado de tempo,
e ele propôs justamente o estudo do livro, né, de Divaldo e de Joana, o encontro com a paz e a saúde. Então, ele vai trabalhar a paz e a saúde, já baseado nesse livro da nossa querida Joana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Nós só temos agora a prece de encerramento e agradecemos a todos pela honrosa audiência. Voltamos com o programa Ecos de Além Túmulo no próximo sábado, sempre a partir das 14 horas. Salmo 91. Um salmo para ter força e proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 a que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, de lá o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Muito obrigado, meus irmãos, e uma boa tarde.